Olá, meu povo! Está começando mais um iPod, o videocast da SMAP, que segue com a nossa série especial, inspirada no primeiro Encontro Internacional de Direito e Inovação, um evento de 3 dias promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação da Unicap. Neste episódio, eu recebo aqui na mesa colorida a professora Ágata Gonçalves Santana, que é pesquisadora e docente na área de inovação jurídica e metodologias aplicadas. E temos o prazer de receber também o professor Mário Engler, que é coordenador do programa de mestrado e doutorado da FGV de São Paulo. Sejam muitíssimo bem-vindos à SMAP, a nossa série de podcasts, e também ao Recife, né? Professor Mário Engler é de São Paulo e a professora Ágata é paraense. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vinda. O tema desse episódio é inovação no campo jurídico e pesquisa aplicada nos programas profissionais. E este episódio começa com uma breve provocação, que vale para os dois, né? O que é exatamente pesquisa aplicada no contexto jurídico, né? Como é que ela se diferencia da pesquisa mais teórica tradicional? Quem começa? Eu vou deixar a palavra para o professor, que é coordenador de programa de mestrado e doutorado Vai ser profissional. besta, né, professora? Então, Mônica, muito obrigado aqui por estar me recebendo, professora Ágata também. É um prazer aqui estar participando desse podcast. É, a pesquisa aplicada é aquela que tem um compromisso com a geração de um resultado que tenha uma utilidade prática, né? Ela se diferencia da pesquisa básica, digamos assim, que proporciona um avanço do conhecimento, sem dúvida, mas não está claro de que forma aquele novo conhecimento, numa pesquisa chamada básica, científica básica, vai ser utilizado. Quando se propõe a pesquisa aplicada, você tem de antemão já pelo menos direcionar todo esse esforço de pesquisa, de investigação, para atingir um determinado resultado, dar a resposta a um determinado problema, que é um problema relevante para a sociedade, para os agentes econômicos, enfim, e propor uma solução para aquele problema. Quando isso é feito, aquela pesquisa passa a ter caráter aplicado. Professora Ágata, alguma observação nisso? Bom, como professora de metodologia, né, eu sou professora de metodologia científica no programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade da Amazônia. E apesar de ser um mestrado acadêmico, a gente também tem que fazer a diferenciação para os mestrados profissionais. E focando nisso, a gente às vezes foca num produto ainda com a cabeça muito, que a gente tinha mencionado isso um pouco mais cedo, a gente foca muito no produto como um manual teórico, como uma cartilha teórica. Mas o que faz a gente realmente sair dessa caixa? O que faz a gente sair dessa caixa e ir para o profissional realmente para solucionar um problema da prática, a gente precisa sair do direito. Então, o que faz justamente a gente ter esse enfoque que foi dito aqui, é justamente o quê? Que a gente vá conhecer outras áreas, não é nem interdisciplinar, não é direito civil com penal, é transdisciplinar. Eu vou ter que transcender o direito, vou ter que sair do meu conforto, conhecer inovações, novas relações, conhecer as novas tecnologias, o mínimo de diálogo eu tenho que fazer. Então, assim, a grande questão que foi colocada aqui é que a metodologia, ela tem que ser muito mais colocada à prova nesse ponto. Porque senão a gente não consegue fazer a questão do resultado, do produto final. Entregar essa resposta como professora. Entregar a resposta. Como eu cheguei nessa resposta? Por que eu parti daí? Qual foi o meu objetivo? Quais foram os meus critérios e como foi que eu cheguei até lá? Isso daí é um ponto bacana para a gente começar a dialogar também em cima da pergunta. O direito sempre foi muito ligado à norma, né, ao texto, a coisa formal. Como é que a inovação entra, nesse ambiente, assim, tão clássico? Me permite? Eu acho que sim, o direito é um campo do conhecimento e que tem um componente normativo muito
muito forte, né? Essa ideia de dogmática jurídica é porque qualquer reflexão jurídica, qualquer construção de solução jurídica, ela parte de um dogma que, traduzindo isso para o campo jurídico, é o direito posto, né? São as normas vigentes. Eu não posso construir uma solução jurídica que não leve em conta este direito posto. Agora, limitar o estudo do direito ou a pesquisa jurídica simplesmente a uma explanação desse arcabouço normativo, que é o que eh, muitas vezes a pesquisa tradicional, que você chamou de base teórica, doutrinária, faz, tem se revelado insuficiente para dar conta de conectar o direito com a realidade concreta e oferecer respostas que realmente vão contribuir para enfrentar os problemas concretos. Sejam problemas das diferentes áreas do direito, como, por exemplo, estruturação de negócios, arranjos contratuais societários, desenhos de políticas públicas, estratégias processuais, meios alternativos de solução de disputas. Então, você tem um campo enorme que não, a resposta sobre qual a melhor forma de agir, qual a melhor prática em relação a essas diferentes áreas do direito, isso não está escrito numa norma jurídica, isto é revelado por uma prática que faz parte de uma realidade concreta. Então, hoje o desafio da pesquisa em direito não é só conhecer o arcabouço jurídico normativo, mas é apreender essa realidade concreta e aprender essa realidade concreta com uma metodologia adequada. Não é porque eu acho que é assim, eu ouvi dizer que é assim, eu tive uma experiência pontual a respeito disso aqui, que deu naquilo. Não, mas como é que eu trabalho com uma metodologia? A professora Akhtar fala muito bem nisso, o método é fundamental. Então, é essa conexão entre o conhecimento do arcabouço jurídico, que tem essa base dogmática, e a conexão com a realidade concreta, que tem que ser conhecida com uma certa metodologia, uma certa rigidez, robustez metodológica. Um exemplo que eu dou disso é que, por exemplo, manual. Não adianta ter como produto de um mestrado profissional um manual teórico. Aí eu já até disse que eu prefiro chamar de implementação de protocolo de rotina, um protocolo, um passo a passo. E o exemplo que eu dou foi inclusive um artigo que eu tinha publicado, 2, na verdade. Como implementar o blockchain na licitação e smart contracts na contratação pública. Para isso, eu precisei estudar sobre o blockchain, trazer algo que não era do meu conforto e saber como é que eu posso implementar isso no nosso ordenamento jurídico de licitação e contratação pública. Qual é o passo a passo que eu posso usar de uma maneira de compatibilizar com o ordenamento brasileiro? Isso é um exemplo que eu estou dando, mas tem outros também. Então, assim, não dá para a gente fazer uma pesquisa abstrata, uma pesquisa que eu diga que eu vou abraçar o mundo com as pernas, que eu vou saber tudo sobre blockchain, quando eu estou me propondo a fazer uma coisa específica, Os prática. recortes, né, que são Os sempre recortes. necessários. Isso daí é essencial, porque muita gente diz, vou estudar sobre blockchain de maneira genérica e vai aplicar de maneira genérica. Não tem aplicabilidade dessa forma, eu vou ficar com um discurso teórico. A aplicabilidade ela tem que ter uma localização, Um destino, né? um destino. E aí eu tenho que verificar, porque a norma não é tudo. Direito, eu gosto de pegar o Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. E hoje em dia já está falando da teoria pentadimensional. Eu tenho um tempo, eu tenho um espaço para poder localizar. Se muda o fato e o nosso dia a dia, nossas relações mudam o tempo todo, muda o valor que eu dou nas coisas. Se muda o valor, vai mudar a norma. Isso não vai parar nunca. O contexto, o tempo, o espaço, nossa tradição, isso tudo vai influenciar. Então, o direito de hoje, quando a gente fala, por exemplo, no divórcio, não posso pensar numa mulher na década de 60 que mal tinha o disquite. As coisas mudam, os tempos vão mudando. E a gente vai se adequando. Eu queria pegar o gancho nisso e destacar um ponto aqui, né? Você tem no arcabouço normativo vários espaços de exercício de discrecionariedade subjetiva por parte do aplicador da norma jurídica, seja um juiz, seja um profissional, uma profissional da área jurídica que está fazendo uma primeira leitura daquela norma jurídica para tentar
a trazer isso para o caso concreto. Então, você hoje tem no direito vários espaços que demandam um juízo de conveniência, um juízo de caráter ético, um juízo que não se limita simplesmente a lícito ou ilícito, né? Você tem uma moldura de legalidade e dentro dessa moldura você pode trabalhar de diferentes formas. Então, aqui, o que é importante é que os profissionais do direito, sejam julgadores, operadores do direito de um modo geral, aprendam a fazer um juízo que vai além de uma leitura singela da norma jurídica. É um juízo de razoabilidade. Então, é muito importante na hora que você está dando uma solução jurídica, uma resposta a uma questão jurídica, entender como é que isso repercute no mundo real. É um pouco uma visão consequencialista, que eu sei que há quem veja isso com certas reservas, que queira trabalhar o direito, independentemente de se preocupar com as consequências que aquela determinada interpretação pode provocar. Então, essa visão de razoabilidade, de consequência, mais uma vez, vai na linha de que o direito não pode ser hermético, ele tem que ter essa capacidade de diálogo multidisciplinar. Não, interdisciplinar, a professora Acta já falou muito bem, enfim, são diferentes ramos do direito que conversam entre si, né? Essa transversal. E assim, não há problemas que são exclusivamente de direito processual, ou de direito comercial, ou de direito civil. O problema no mundo real mistura tudo isso. Mas ainda há um passo além, que é a multidisciplinariedade do direito conversar com outras, saber dialogar com outras ciências afins, como economia, como sociologia, como psicologia, então como gestão, como ciência de dados, como estatística. Então isso tudo cada vez mais está fazendo parte está entrando no campo do direito. Na verdade, a gente fala o conceito italiano desde a década de 60 para 70 é juricibernética. É a tecnologia impactando em todos os ramos do direito, e o direito, na verdade, ele é uno, ele é só compartimentado para efeito didático, né? E assim, o que é interessante é que a gente, dentre essas áreas, a gente fala hoje em dia de neurodireito, neurolaw. Parece que era uma coisa totalmente abstrata e hoje em dia é palpável. Eu tenho exames que comprovam muitas coisas, até para refutar a inteligência artificial, porque a gente fala de inteligência artificial como se o robô fosse substituir o humano, quando na verdade a inteligência artificial que a gente chama de inteligência é uma das camadas. É a nossa lógica, é uma emulação matemática de uma das nossas lógicas. O computador está programado para poder repetir padrões. A gente não é feito só de padrão. A gente é feito de instinto, de emoção, inteligência emocional, inteligência espacial, inteligência musical. Algumas coisas a internet, o computador consegue fazer, outras não. Então isso daí é um universo imenso para a gente começar a trabalhar e dialogar dentro do nosso ordenamento. E até mudar o nosso ordenamento. Adequá-lo, né? Você perguntou, Mônica, sobre inovação e nós deixamos passar um pouco esse tema da inovação. Então, queria agora fazer a conexão com essa ideia de inovação, com tudo isso que nós falamos aqui, com a pesquisa jurídica aplicada, com como é que está evoluindo o campo do direito, e a inovação, ela precisa entender o que é inovação, né? Você define inovação, porque assim, inovação pode virar uma grande panaceia, você pode querer fazer coisas que você já faz muito bem de um certo jeito, ou querer fazer diferente só para ser inovadora e não necessariamente o resultado vai ser melhor. Então, a inovação, não estou falando dentro da área jurídica, estou falando de um modo geral, é algo que você procura. Por que as empresas investem tanto em inovação? Porque no final do dia elas querem um resultado econômico disso, que é gerar novos produtos, que é tornar mais eficientes, otimizar certos processos. Então, assim, inovação no campo da produção, eu acho que é um conceito bem estabelecido. No campo social, inovação social, né,
já é um conceito um pouco mais sofisticado, mas aí você tem desenho de políticas públicas, você tem arranjos de governança, arranjos institucionais novos, né, novos, e eu acho que aí a inovação também é algo que pode contribuir no sentido de, apresentar soluções melhores, mais bem aprimoradas, né, inovação no modelo democrático, inovação no modelo eleitoral, então tem todo aí já estamos falando das áreas das ciências sociais aplicadas. Agora, quando você vai para o campo jurídico, o conceito de inovação ainda está um pouco assim sendo construído, né? É bem plurívoco o conceito de inovação no campo jurídico. Então, você tem desde uma ideia de inovação no direito, que é uma conversa entre direito e tecnologia, né? Quando você pensa em inovação, você pensa direito e tecnologia, a inovação está na tecnologia, mas inovação não precisa só ser aquela de base tecnológica, né? Mas quando o direito se defronta com a tecnologia, e a professora Acta conhece muito bem disso, você tem pelo menos 3 abordagens possíveis aqui. Uma é, quais são os impactos que uma determinada tecnologia tem? A professora estava falando da inteligência artificial, como é que ela impacta o direito, como é que ela vai mudar certa forma de trabalhar o direito, de aplicar o direito, né? Então essa é a dimensão do impacto da inovação no campo jurídico, mas você tem uma dimensão, da regulação, né. Vou deixar até depois a professora Agata falar sobre isso, que ela sabe muito mais do que eu sobre a regulação. E você tem pelo menos uma terceira dimensão, que é o uso da tecnologia no campo jurídico. Como é que a tecnologia, tecnologia decorrente de uma inovação, considerando tecnologia como uma inovação, como é que ela pode ser, essa inovação tecnológica pode contribuir para melhor trabalhar o direito no sentido de alternativas de uso, quais são as ferramentas tecnológicas disponíveis que possam ser úteis para a área do direito, o que elas fazem, o que elas fazem de bom, o que elas não fazem, quais são os riscos, né? A gente tem Vamos muito ouvir que a utilização de inteligência artificial no direito, não só no direito, mas Na verdade, falar de inovação é falar de novos riscos que às vezes a gente nem conhece. Mas a bondade de me dizer que eu sei mais do que o senhor. É bondade mesmo. Em relação à inovação, eu tinha acabado de mencionar aqui uma situação que na década de 60, uma mulher conhecia o desquite. Quando veio o divórcio, foi uma nova relação. Isso é inovação. Inovação é qualquer coisa que venha a quebrar o nosso modus operandi de antes. E eu até digo que hoje a gente tem um modo de existir físico e um modo de existir virtual. E até para quem não quer, eu não quero ter contato nenhum. Eu não quero existir virtualmente, eu não quero ter rede social. Só que os nossos dados estão no Gov. Mesmo uma pessoa que não tem e-mail, os dados estão no governo. Então eu existo de certa forma, ainda que pouquinho, a identidade está lá, a né? minha identidade está lá. Então nós temos novas formas de relação. E não se confunde com muita gente confunde querer fazer, por exemplo, eu digitava não, né? Eu datilografava na maquininha do meu pai, naquela Olivete, na Olivetezinha verde. Uma verde. Verde, uma maletinha. Eu ganhei de presente. Eu tinha 11 anos de idade. Só que muita gente entendeu durante muitos anos que usar o computador era fazer o que eu fazia na máquina. Máquina de escrever. O computador não é para isso. E eu canso de, às vezes, escutar alguns colegas dizer que computador é uma máquina de escrever de luxo. E, às vezes, eles estão com um senhor computador, que eu até digo, então me dá teu computador, que eu vou te dar uma máquina de escrever cheia de strass que vai ser ótimo. Por quê? Porque aquilo ali eu estou tentando forçar, fazer a coisa que eu fazia física naquele aspecto virtual. E não é. A relação quebra. Da feita que eu não estou mais datilografando, eu estou inserindo dados através de um sistema binário ou qualquer outra linguagem de máquina dentro daquele sistema, daquele computador, eu estou me utilizando de uma outra forma de linguagem de comunicação. Então é uma relação diferente. Ah, mas o computador já existe há muito tempo. Tecnicamente já não é mais tecnologia de ponta. Mas a maneira que eu tenho de existir é diferente. E isso quebra com todo o direito. Quebra. Um exemplo que eu dou. Inclusive, isso daí é matéria da ordem do dia, né? Por que antigamente, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha pessoas indo no fórum, pegando o contato do advogado, do cliente, ligando, olha, aqui eu sou advogado, por favor, me passe dinheiro, golpe.
publicidade do processo sempre existiu, porque hoje, quando tem o modo de existir de um processo público dentro da rede mundial de computadores, a lei de proteção de dados ela vai ter que ficar analisando, porque os dados não têm mais freios, a gente não sabe mais para onde vai esses dados, o nosso modo de relação de publicidade é diferente, e aí já vai impactando. E é aí que a gente vai ver a questão do mestrado profissional. Vai fazer o produto para tentar solucionar esse problema. Então, realmente, se me permite, aí eu acho que tem um gancho importante que vai eh, eh, colocar em contato aqui os dois grandes temas dessa nossa conversa, né? Pesquisa aplicada e a inovação. Quando você se propõe a fazer uma pesquisa aplicada, que é aquela que vai propor uma solução a um problema real, apresentar um resultado que tem utilidade prática, um produto que tem um formato ali tecnológico, você está procurando resolver um problema que não foi resolvido ainda. É sempre uma lacuna que está. Exato. E aí, a hora que você vai procurar preencher essa lacuna, para usar a sua expressão, você está criando algo novo. Não é reproduzir um conhecimento, é propor uma solução para um problema que ainda não está resolvido. Então, a inovação entra de uma maneira absolutamente natural quando se fala em pesquisa aplicada no campo jurídico. Agora, a inovação. Eficaz, né? A inovação, eu falei como é que é a inovação, como é que o direito se relaciona com a inovação, mas o que é a inovação jurídica propriamente dita? Como eu tenho a inovação social, como eu tenho a inovação de processo, a inovação de produto, o que é a inovação jurídica? A inovação jurídica pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, um desenho contratual que não era praticado, pode ser um modelo de governança corporativa, podem ser várias coisas, pode ser até no limite um novo estatuto legal. Quando você propõe um novo estatuto legal de uma maneira responsável, aquilo é também uma inovação de natureza jurídica. Então, tem esses passos, sim, para se falar em inovação no campo jurídico, que basicamente, essencialmente, são novas soluções para problemas que são percebidos e que podem ser soluções que nós utilizamos no direito à expressão de lege lata, mediante aplicação do direito posto, ou de lege ferenda, mediante uma propositura de um novo direito que ainda não existe do ponto de vista formal. Professor Mário, os programas profissionais de pós-graduação, eles têm ganhado espaço, ganhado força no Brasil. A gente já está falando aqui uma forma deles contribuírem, né, de forma efetiva para essa realidade social e tecnológica. Mas como é que ele consegue aproximar, né, esses produtos da vida real? Qual é o perfil hoje, né, do estudante, de um profissional que procura um programa como esse? Olha, realmente os programas profissionais, eles são relativamente recentes no campo do direito. Eles surgiram antes em outros campos do conhecimento em que o caráter prático daquela atividade era inequívoco, né? Pensar num médico que só sabe teoria e que não sabe clinicar, você vai dizer esse médico é um profissional que tem pouca utilidade como profissional. Então, o direito se dividia um pouco, né, numa abordagem mais que a gente chama de propedêutica, mais um olhar mais teórico para o direito, mas você tinha todo um campo do direito prático, né? E os programas acadêmicos tradicionais tinham muito mais um olhar para essa arcabouço conceitual, abstrato, normativo, e menos para o prático. Qual é a melhor prática para resolver um determinado problema de natureza jurídica? Essa resposta, a pesquisa tradicional não se importava com isso. Então, os programas profissionais vêm com esse objetivo de olhar para essa realidade prática, essa realidade empírica. E quem é que mais se beneficia com essa, digamos assim, sistematização da prática jurídica, qualificação da prática, são os profissionais. Daí porque esse programa ele é direcionado, sobretudo, para profissionais que já
tem uma certa bagagem, né? Não é diferente de um programa pós-lato, que é um programa de especialização. Eu não diria que o mestrado profissional é um programa de especialização. Ele é um programa, não é para formar especialistas, é um programa para desenvolver o senso crítico, para pensar fora da caixa, né? É aí que ele provoca isso. Então, é direcionado a um público profissional, e depois, a partir daí, você tem que pensar num programa que ele tem que ter um desenho que é compatível com alguém que está na atividade profissional, né? Muitos programas acadêmicos exigem, assim, que aquilo seja a única prioridade da vida do estudante, e o profissional tem que equilibrar essas duas coisas. Só terminando aqui com um ponto. O que eu percebo hoje é que os programas profissionais, eles estão definitivamente consolidados na área jurídica, isso é inequívoco, e eles estão dando uma contribuição muito importante, que é discutir metodologia de pesquisa, em um nível de profundidade, de seriedade, que os programas acadêmicos não davam tanta importância a isso. Metodologia de pesquisa em programas acadêmicos, salvo algumas exceções, tinham ali um espaço muito menor. Os programas acadêmicos, até para conseguir se legitimar perante a comunidade, estão com essa preocupação mais presente em termos de metodologia. Dizendo assim, não estou generalizando, estou só transmitindo uma percepção. No âmbito da metodologia, e eu já estou ministrando já faz alguns anos, a metodologia, no âmbito acadêmico, ela tem um direcionamento diferente do âmbito profissional. Até porque a pesquisa empírica do profissional é bem diferente do âmbito acadêmico, apesar de existir. E durante muitos e muitos anos, o máximo que a gente conseguia era análise de jurisprudência, que nem sempre me dá uma boa anamnese. Nem sempre ela me dá um bom diagnóstico. Então, assim, um dos problemas que a gente tem na pesquisa do direito, um deles, né? Se eu quero pegar dados de uma determinada instituição, se eu quero fazer um questionário, eu passo pelo comitê de ética. Então, é uma das barreiras que a gente tem aí. Preciso de um dado que tem numa instituição coparticipante, preciso ter uma série de documentos, autorização da instituição, autorização de onde eu estou pesquisando, eu tenho que ter compromisso de uso de dados, o TCUD, se eu ficar fazer uma entrevista, o TCLE, termo de compromisso livre esclarecido, de consentimento. Então, é muito documento para submeter no comitê de ética, para o comitê de ética aprovar. E aí, Não? sim. Não, geralmente assim, não vai aprovar de primeira, quase sempre não é de primeira. Ele vai mandar você fazer emendas. Aí vem a segunda versão, a terceira versão, e aí vai uns meses, que muitas vezes as pessoas acabam desistindo da pesquisa empírica, porque elas ficam sem fôlego. Elas já querem fazendo, e não é legitimada uma pesquisa coletada sem autorização do comitê de ética. Mas não é a mesma coisa de pesquisar um ser humano, não é a mesma coisa de uma ciência biológica, mas a gente tem as mesmas regras do Comitê Nacional de Saúde, do CNS, tá? Então, isso a gente acaba tendo como uma barreira, mas a metodologia ela é totalmente diferente. Mas, por outro lado, para eu poder pesquisar qual é a solução daquele problema, às vezes eu preciso fazer campo. Então, o mestrado profissional ele precisa muito mais do campo, inclusive, do que o acadêmico. O acadêmico tem. Acaba ficando mais a questão da análise da jurisprudência. Mas a metodologia, assim, ela é muito além do que muita gente pensa. Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma cabeça que metodologia é a ABNT. Tem mesmo. A ABNT é um pequeno braço da metodologia, ela não é a Tem cabeça. mesmo. É um braço. A metodologia, a escrita acadêmica, o modo que eu tenho que me dirigir ao público, inclusive internacional, é outra linguagem, mas a cabeça são métodos e técnicas específicos para o caso. Então, eu preciso do problema, a delimitação do que eu quero, para poder desenhar os métodos e técnicas adequadas àquele problema. Não pode ser de qualquer jeito. E para isso eu preciso conhecer. Então, não basta eu querer me propor, eu quero esse tema. Eu olho para o tema, nossa, às vezes é um mês para eu conseguir a pergunta da pessoa. E eu fico olhando, você está me dando o tema. Mas é isso que eu quero. Não, você está me dando o tema.
desse tema, qual é o problema, o que é exatamente que você quer? Eu começo a ter que fazer um inquérito. Isso é muito importante, o que a professora Agta falou. Você pergunta às vezes para um estudante, para um aluno de um programa, seja acadêmico, seja profissional, mas o profissional até diria que isso aqui é mais grave, né? É, qual é o seu projeto de pesquisa? Eu quero escrever sobre tal assunto. Eu falo, mas não dá pra fazer um projeto Para de mim é tão pesquisa. grave quanto, até no acadêmico. Escrever, né? Não pode, senão eles vão ficar escrevendo a ermo. Ou então assim, eu quero compreender tal coisa. Às vezes o que ele quer compreender é o que todo mundo já sabe. Então isso também não é um bom ponto de partida para um projeto de pesquisa que se propõe ao final a entregar um resultado, um produto que tem aplicabilidade. Então, um dos maiores desafios aqui é bem isso que a doutora Aida falou, é transformar uma ideia de pesquisa num problema concreto, numa questão concreta. Aí, o tipo de questão que é mais apropriada que é o ponto de partida de uma pesquisa no campo acadêmico, no campo profissional, aí tem variações, né? Tem variações. Mas feita a questão, delimitado qual é exatamente esse recorte, tem que ver se essa questão ela é respondível. Porque se ela não for respondível, se tiver que acessar os deuses para responder aquilo lá, não vai conseguir responder, né? Foi bom esse. Então, não tem, ou então assim, é uma pergunta que ele vai precisar ficar pesquisando 5 anos para responder aquilo lá, mas o mestrado tem 2 anos de duração, então tem que ter um recorte muito bem feito, e aí, uma vez isso definido, que é a parte mais difícil, hein? A parte que o aluno tem mais dificuldade, Sim. e a parte talvez em que o docente podia mais contribuir, oferecendo um menu de questões para o aluno. Não, isso ajuda muito, porque alinha a agenda de pesquisa do docente com a pesquisa do discente. Isso posto, quais são as fontes de informação que eu vou consultar para responder a essa pergunta, né? Tem que ter clareza das fontes. Fiz uma boa pergunta, mas não sei nem onde que eu vou procurar a resposta. Se tem resposta, É. fontes primárias, secundárias, terciárias. Tem gente querendo responder, professor, com literatura cinzenta. Tem gente querendo responder base Então, teórica de literatura cinzenta. quer responder a uma pergunta olhando para uma literatura, quando é uma pergunta que tem que ir a campo para responder. Sim. Então, assim, essa compatibilização entre E essa clareza, né? Precisa de muita clareza. e depois Onde você quer chegar, que caminho eu vou seguir para isso, né? Que meios eu vou utilizar para trilhar esse caminho e chegar na minha resposta. acho que a sua experiência, você deve saber muito bem isso também, assim, tem que gastar tempo no projeto de pesquisa, entendeu? Assim, quando você vai fazer uma pesquisa em direito, mesmo um docente que vai escrever um artigo, quer fazer uma pesquisa, ele tem que perder um certo tempo em desenhar essa pesquisa, né? No geral, para o aluno isso é um projeto de pesquisa, porque se você começa errado, você vai descobrir só lá na frente que aquele projeto não é bom. Depois não tem mais tempo para voltar a refazer o projeto, né? É como construir uma casa com um mau projeto. Eu já passei por essa experiência, fiquei traumatizado, né? Depois você tem que Cadê demolir, capaz, né? Tem que demolir uma parte da casa para fazer de novo. Então, esse ponto é muito importante. Eu faço aqui um último comentário. No direito, se tem a ideia de que uma boa pesquisa é aquela que resulta num texto extenso. Então tem essa correlação, que é uma correlação equivocada, de que qualidade da pesquisa o proxy aqui é a extensão do texto, é só no direito. Você pergunta qual é o tamanho de uma tese de doutoramento em direito, vão dizer, no mínimo 300 laudas, né? Um mestrado, no mínimo 100, 150. Aí eu brinco, e na medicina? Qual é o tamanho de uma tese de doutoramento numa medicina? Aí todo mundo para e pergunta. É um artigo. Sim. É um artigo. 50 páginas, 40 É páginas. um artigo. Mas por quê? Porque é fácil escrever um artigo? Não, porque antes do artigo veio todo um trabalho de pesquisa, que tudo bem, é uma pesquisa mais experimental que se faz na medicina. Então, acho que assim, a gente tem que desconstruir essa ideia de que bons textos são textos longos, porque aí quem é que lê isso? Ninguém lê. Então, Eu vivo fazendo essa pergunta por aqui, professor. ninguém lê, e isso vale para o juiz, não adianta dar uma sentença longa, e para o advogado que peticiona para o juiz não aguenta ler aquilo lá. Então,
Hoje o grande desafio é ser claro, direto, objetivo, sucinto e ter uma linguagem, como você falou no início, que seja acessível. Nós, no nosso programa, temos uma regra agora que o trabalho não pode ter mais do que 50 laudas de mestrado. Sim. Fica a dica, hein? Quer dizer, mais uma dica, né? Porque eu tinha preparado um monte de perguntas aqui, mas eles foram falando, foram respondendo já as minhas perguntas. Então, esse episódio está recheado de diquinha, ó, diquinha do coração, diquinha valiosa para você que quer ser um desses profissionais aqui que vai estudar ou fazer o seu projeto, responder essa pergunta, né? Só pegando esse gancho, eu lembrei que Belém, Recife, 3 horas mais ou menos de viagem, eu com o meu caderno, porque eu quero escrever um artigo sobre stalking processual. Um aluno meu, ele deu o tema, começou a conversar comigo, deu estágio, falei, então vou escrever junto com você, stalking processual. Só que na minha cabeça eu preciso estruturar. Então, o projetinho, o meu caderno, eu vim escrevendo, reescrevendo. Esse problema não está bom, isso aqui pode ser objetivo, isso aqui pode não ser, isso aqui pode ser sessão. Eu fiz e refiz várias páginas riscadas e ainda não está com a estrutura na minha cabeça. Eu só começo a escrever quando a estrutura já está mais ou menos desenhada no papel. Por isso que eu brinco aqui, não é a cola, é a estrutura do que se vai falar. Porque senão é a questão de Lewis Carroll, né? Se você não sabe para onde ir, tanto faz qual caminho você pegue. Para onde você quer ir? Eu não sei. Se Só você tô não indo, sabe, né? é o gato de Cheshire. Professores, mais alguma observação importante que vocês queiram fazer? Nosso tempo Só está agradecer acabando, mesmo tá acabando. o convite. Imagine. Eu vou adorar receber vocês aqui mais vezes, né? Vou colar no pessoal do TPGDI e dizer, olha só, quando tiver outro evento desse, o próximo, né, o segundo Encontro Internacional de Direito e Inovação, não esqueçam da gente, não esqueçam do projeto de podcast, que a gente está fazendo assim, essa parceria com muito carinho, com muita dedicação, para que esse material, né, que a gente está produzindo aqui seja de fato útil, inclusive no pós-evento, né? Para quem participou dele e para quem também não participou dele. Então, a vocês, o nosso muitíssimo obrigada. Obrigada pela generosidade em terem vindo aqui, dividir essas informações com a gente. Parabéns, né? Também pelo evento, pela participação lá. E um grande beijo para vocês. E que fiquem, você que está aí nos acompanhando, não perca a oportunidade de, olha, analise nos mínimos detalhes, que isso aqui foi riqueza, ouro de mina, bem? Então, ó, cheiro para vocês e até o próximo episódio da nossa série especial.